Como Adam tinha sido criado como uma parte de mim, nossas mentes compartilhadas também alcançavam a mente de Adam, e tudo que já tínhamos aprendido na formação dos elementos e na criação do universo já fazia parte do conhecimento de Adam. Nossas mentes passavam a colecionar todo o conhecimento a cada momento, por menor que fosse o aprendizado. E experiências feitas por Adam também eram adicionadas às nossas mentes. Depois de passados vários momentos juntos, Adam veio me questionar. Senhor, seria possível criar um outro ser semelhante a mim? Adam havia sido criado por um acaso, e nós 5 não sabíamos se isso seria possível. E se retirássemos parte do seu próprio corpo, na parte onde há mais massa, acompanhada de parte das partículas que lhe deram vida? Pensei. Juntos tentamos, então, fazer essa modificação, e retiramos um pedaço das costas junto com um pouco de suas partículas. Fomos manuseando e multiplicando até chegarmos a uma cópia de Adam. As feições não eram parecidas, pois nós já tínhamos criado na parte de cima posições para sentir a luz, sentir vibrações, e não havia uma posição perfeita para eles. Com nossas partículas podíamos sentir a forma de contorno de seus corpos, e percebemos que ficaram diferentes entre si. Adam não se importou com isso. O importante para ele era ter um irmão, assim como nós, e ele mesmo sugeriu chamá-lo de Ewa. Esse som dava ideia de segundo, para os nossos mestres. Aos poucos percebemos que eles precisavam receber energia de outra forma. Eles recebiam energia através da luz que vinha do grande brilhante. Na sua falta, eles praticamente se desligavam. Quer dizer que eles dormiam. Fizemos novas modificações, e foram muitas. Tivemos de modificar quase todo o interior dos dois de maneira a utilizar os elementos que criávamos. Assim abrimos um local na parte de cima para absorção e identificação do estado do elemento, Se referia ao sabor. e outro, mais afastado, embaixo, para eliminação. Um outro local colocamos para permitir identificar se o elemento não havia se modificado, Se referia ao cheiro. além de absorver os elementos na forma de gás e adicioná-los se fosse possível adquirir a sua energia. Assim eles poderiam ver o que ingeriam e sentir o estado do elemento para depois captar a energia proveniente deles. Eles passaram a ter duas formas de obtenção de energia, mas mesmo assim não perderam o hábito de se desligarem quando o grande brilhante desaparecia no horizonte. As partículas presentes em Adam e Ewa representavam eles mesmos e sempre procuravam melhorar seus corpos. Alteraram para mais um orifício para captar luminosidade, prolongamento do orifício que percebia os gases, distribuição de elementos capazes de perceber o toque, alterando o revestimento externo, Se refere aos nervos e pele. e além de outras melhorias. Adam e Ewa, assim como eu, gostávamos de criar elementos e fazer suas combinações e estudar as diversas utilidades delas. Aqui havia muita presença do elemento que chamamos de circular, o seu formato no pedaço mínimo, Seria o oxigênio. além dele combinado com o menor de todos os pedaços. Seria o hidrogênio combinado com o oxigênio formando água. Essa última combinação na forma líquida girava em alta rotação e, quando misturada com outro elemento ou combinações de elementos, dissociava grande parte deles. Adam e Ewa eram criações minhas, de minhas partículas, e os meus outros irmãos queriam também criar seus próprios filhos, e já havíamos aperfeiçoado todos os tipos de tatos. Eles conseguiam sentir as vibrações das partículas de luz com uma amplitude muito grande. Era um tato visual muito poderoso e que iria ajudá-los em suas pesquisas. O tato de vibração era outra capacidade que permitia perceber ruídos minúsculos. Os demais sensores não eram tão desenvolvidos, uma vez que não eram necessários para sobreviver. Bastava captar a luminosidade vinda do grande brilhante para se fortalecerem. E assim vieram Zen e Zi.
O som sugeria terceiro e quarto. Filhos do segundo como eu. Assim como nós 5, que tínhamos habilidades e interesses próprios, os nossos filhos pareciam ter herdado essas mesmas peculiaridades. O único ponto em comum era a curiosidade. Zenzi e Segundo queriam criar mecanismos automáticos de vida, então manuseavam elementos da mesma maneira que eu e meus filhos. Os 4 Atlantes começaram a desenvolver formas de vida bem semelhantes a eles, mas sem a centelha proveniente de seus pais. Agiam como mecanismos automáticos Seriam como robôs. que serviam para auxiliá-los em suas tarefas. Então chegou a vez de Terceiro criar seus filhos com suas partículas, e seus filhos Ua e Rock Quinto e sexto. e Terceiro se ocupavam em estudar máquinas e engenhos diversos para dar mais facilidade na vida de todos. Eles usavam os mecanismos criados pelos 4 primeiros Atlantes para montar seus engenhos. Atlântida já começava a crescer com esses nossos filhos. Demorávamos muito na criação, pois apesar de já sabermos como criar, sempre procurávamos aperfeiçoar as nossas criações, deixando-as bem semelhantes entre si. E veio a vez de Quarto, criando Chat e Pot, Sétimo e oitavo. seus filhos. Chat, Pot e Quarto estudavam a formação de estruturas de elementos para a proteção dos mecanismos vivos criados por Zen, Zi e Segundo, que por não disporem das partículas de nós, os mestres, eram facilmente danificados. Eles trabalhavam com elementos e suas combinações de modo a criar dentro dos mecanismos uma forma de proteção. Assim, quase não se perdia nenhuma vida mecanizada. Com a chegada de Koa e Sabi, nono e décimo, filhos do quinto, os engenhos criados por Ua e Rock passaram a quase ter vida. Koa, Sabi e quinto se maravilhavam com a manipulação de toda a forma como as partículas se manifestavam e criavam circuitos por onde as partículas podiam passear, acionando ou não intrincados sistemas de energia com facilidade nas máquinas já criadas. Depois de se passar muito tempo, Atlântida já era bem grande com muita coisa criada, desde habitações mecanizadas a naves que podiam flutuar no ar. Mas eu, Segundo e os primeiros 4 Atlantes começamos a estudar maneiras de combinar elementos de modo a originar uma forma de vida diferente.